A pior parte de crescer para mim foram os problemas renais que tive na adolescência. Eu entrava e saía do hospital pelo menos uma vez por ano, e na maioria das vezes, sempre estava lá por vários dias, dependendo do procedimento. Uma estadia que eu acho que nunca poderia esquecer, porém, foi quando eu tinha 17 anos. Eu tinha uma pequena cirurgia agendada para a manhã seguinte, e os médicos queriam me monitorar durante a noite. Então, naturalmente, eu passei a noite em uma cama de hospital. Tudo estava bastante normal para mim, pelo menos até por volta das 10 ou 11 da noite. Eu estava tentando dormir antes do meu procedimento, mas, por algum motivo, não conseguia ficar confortável. Então as risadas começaram. A princípio, pensei que fosse um dos pacientes que estavam no corredor, talvez estivessem assistindo algo engraçado, mas então percebi que a risada estava se aproximando. Olhei em direção ao corredor e, antes que eu pudesse considerar a ideia de que era um médico ou enfermeira rindo, comecei a ouvir o som de alguém correndo. Foi então que eu vi. Eles passaram pela porta tão rapidamente que mal pude ver quem era. Tudo o que pude perceber era que estavam usando um roupão de hospital como eu. A risada assustadora desapareceu à medida que correram mais para longe no corredor. Ignorei e apenas assumi que uma enfermeira na estação de enfermagem provavelmente os veria e envolveria a segurança. Fiquei surpreso, porém, quando ouvi aquela risada aguda e quase sinistra vindo do corredor novamente. Estava vindo da direção oposta desta vez, como se tivessem dado a volta e agora estivessem voltando pelo caminho de onde vieram. Fiz questão de parecer que estava dormindo enquanto a pessoa passava pelo meu quarto novamente. Não consegui manter a farsa por muito tempo, porém, meus olhos se abriram quando soou como se a pessoa tivesse parado bem do lado de fora do meu quarto. Olhei para a porta e pude ver que ainda estavam no corredor, mas definitivamente não tinham ido longe. A risada estava mais alta do que tinha sido até aquele ponto. Peguei o controle remoto e apertei o botão para chamar uma enfermeira, mas fiquei preocupado quando eles não apareceram tão rápido quanto o usual. Felizmente, depois de um tenso minuto de espera e me perguntando se a pessoa ia se mover ou não, ouvi uma das enfermeiras gritar do corredor: "Ei!" Ela chamou assim que notou o homem risonho. Ele saiu correndo e a enfermeira entrou direto no meu quarto para garantir que eu estava bem. Expliquei o que aconteceu e eles se desculparam, dizendo que o paciente que eu vi era na verdade um viciado que sofreu um acidente e estava experimentando formas de psicose devido à sua abstinência. Ela me garantiu que a segurança foi notificada e que eles o prenderiam e o levariam de volta ao quarto, o mais rápido possível. Tentei me acalmar ao longo das próximas horas, mas não consegui dormir até cerca de 3 horas antes da minha cirurgia estar agendada. Ainda assim, aceitei qualquer coisa que pudesse conseguir naquele momento e, eventualmente, consegui pegar no sono. Provavelmente só dormi por cerca de 1 hora, no entanto, antes de ser acordado por outro barulho estranho. Desta vez, não era risada. Meus olhos se abriram ao som de alguém andando ao redor da minha cama e assim que perceberam que eu estava acordado, o paciente que estava correndo pelos corredores correu para o lado da minha cama. Tentei me afastar dele, mas só pude me inclinar até certo ponto. Os olhos do homem estavam arregalados, e eu podia dizer pelo olhar no rosto dele que ele não estava totalmente ciente do que estava fazendo. "Você contou?" Ele gritou no topo de seus pulmões. Eu estava paralisado, não conseguia me mover de tanto medo. Ele continuou a gritar repetidamente dizendo que eu tinha contado, e a cada vez colocava seu rosto mais e mais perto do meu. Finalmente, consegui soltar um grito por ajuda. Eu esperava que uma enfermeira, médico ou até mesmo um membro da segurança me ouvisse. O homem ficou surpreso com meus gritos e meus olhos não puderam deixar de notar que ele tinha cerrado as mãos em punhos apertados, como se estivesse se preparando para me atacar. Felizmente, antes que ele pudesse fazer algo assim, um guarda de segurança entrou correndo no quarto e conseguiu subjugar o outro paciente. Os médicos e enfermeiras se desculparam pela minha noite aterrorizante, mas tudo o que eu queria era fazer minha cirurgia e sair daquele lugar o mais rápido possível. Nos meus primeiros anos como médico, aprendi que não há muito que as pessoas não façam para tentar enganar e conseguir medicamentos do hospital. Pessoas fingem ter ossos quebrados ou feridas falsas para tentar conseguir analgésicos.
mas a maioria desiste depois de perceber que não vai conseguir nada além de Tilenol. No entanto, nem sempre é o caso. Nunca vou esquecer a noite em que um homem, que parecia ter a minha idade, veio reclamando de dor nas costas. Acreditei que a dor era real e estava totalmente pronto para admiti-lo e dar-lhe algum analgésico, mas notei uma careta em seu rosto quando disse que lhe daria um anti-inflamatório para aguentar até fazermos alguns testes. Ele me perguntou se eu estava brincando, e quando garanti que não, ele começou a elevar a voz, me xingou e eventualmente até se levantou da cama e caminhou até mim como se estivesse prestes a me bater. Tentei acalmá-lo e explicar que, uma vez que descobríssemos o que estava errado com ele, poderíamos dar-lhe qualquer coisa de que precisasse, mas aparentemente ele precisava de sua dose naquele exato momento. Enquanto tentava acalmá-lo, notei que ele estava lentamente tirando algo do bolso de trás. Levantei as mãos entre nós e dei um passo para trás assim que notei que ele tinha uma faca na mão. Ele a moveu em um movimento para baixo, para que a lâmina saísse, e depois a apontou para mim. "Você vai me dar o que eu quero", ele disse enquanto se aproximava. Disse-lhe que não precisava ser violento e que poderíamos conversar sobre isso e conseguir a ajuda de que precisava, mas ele não queria ouvir. "Você faz algum movimento, eu te corto." O homem afastou minhas mãos e então me virou de costas, antes de pressionar a faca no meio das minhas costas. Ele me disse que íamos dar uma volta, e então começou a me conduzir para fora do quarto, em direção ao elevador. Sussurrou para mim me levar à farmácia, e então pressionou a ponta da faca nas minhas costas um pouco mais forte, para me lembrar do que ele faria se eu não o ouvisse. Entramos no elevador e subimos até o andar onde ficava a farmácia. E tudo o que eu podia fazer era esperar que ninguém entrasse no elevador conosco. A última coisa que eu queria era que mais alguém estivesse em perigo. Cooperei com o homem e o levei até o balcão da farmácia como ele pediu, mas eu sabia que eles não iam simplesmente me dar os medicamentos que ele queria. Então tentei atrasar o homem antes que ele se tornasse agressivo, na esperança de que alguém viesse em meu auxílio. Felizmente, enquanto eu explicava que só tínhamos que esperar eles pegarem os formulários adequados, ouvi ele soltar um grunhido. Virei-me e vi que o guarda de segurança tinha conseguido derrubar o homem no chão e tirar a faca dele. Chamamos a polícia e prendemos o homem, e agradeci ao guarda de segurança, que me disse que só soube que algo estava errado porque passou por perto quando o homem me forçou a entrar no elevador. Ele correu escada abaixo e sorrateiramente se aproximou do homem com a faca, conseguindo salvar minha vida. Eu era médica há 4 anos, e até a noite em que tive que me trancar em um quarto com outro paciente, a coisa mais assustadora com que eu tinha que lidar eram os abusados que eu precisava tratar. Mas, como mulher na medicina, às vezes você tem que passar por cima dos comentários desagradáveis e apenas fazer seu trabalho para curar o paciente. Naquela noite, porém, não havia muita cura acontecendo no hospital. Era mais terror do que qualquer outra coisa. Era o meio da noite e eu tinha acabado de começar a fazer minhas rondas e checar meus pacientes. A maioria deles normalmente já estava dormindo naquele ponto, mas era importante para mim dar uma espiada no quarto e garantir que tudo estava bem com eles. Eu tinha descido o corredor e virado à esquina depois de checar alguns quartos quando, de repente, ouvi algo que me fez cair no chão por um segundo. O som de tiros ecoou pelo hospital e parecia que estavam perto. Eu podia sentir meu coração acelerar enquanto meus colegas de trabalho e os pacientes começavam a gritar. O hospital inteiro entrou em pânico e não sabia o que fazer. Nós tínhamos feito lockdowns no passado, mas nunca tivemos que lidar com um atirador ativo antes. Olhei ao redor e do chão pude ver todos os médicos e enfermeiras correndo e se abaixando atrás de qualquer superfície que pudessem encontrar. Olhei para o corredor e vi que a maioria das portas dos quartos dos pacientes ainda estava aberta. Não suportava a ideia de eles não estarem seguros, então respirei fundo algumas vezes antes de reunir coragem para levantar. Meus ouvidos pareciam começar a zumbir de uma mistura de gritos e tiros ao meu redor. E a cada passo que dava, queria cair de volta ao chão e apenas me esconder.
mas eu sabia que tinha que fazer algo, então continuei avançando. E com cada porta que passava, garantia que estava fechada. As portas foram construídas de forma que ficassem trancadas por dentro e só pudessem ser abertas por fora com a chave, por motivos de segurança. Então sabia que poderia manter os pacientes seguros se conseguisse manter suas portas trancadas. Consegui ir até o fim do corredor e fechar todas as portas antes de me virar e ver o atirador. Fiquei horrorizada quando percebi que os corredores estavam praticamente vazios, com todos se escondendo. E era basicamente só eu e o atirador no corredor. Não acho que ele tenha me notado logo de cara, e corri para o quarto ao lado antes de fechar a porta, o mais suavemente que pude. Esperava que o homem não tivesse me visto quando me virei e vi uma menina jovem naquele quarto comigo. Ela estava na cama, com lágrimas nos olhos, então corri para o lado da cama dela e a tranquilizei, dizendo que tudo ia ficar bem. Os tiros continuaram enquanto o homem avançava pelo corredor, e a cada um vinham incontáveis gritos de todo o hospital. Decidi que a coisa mais segura a fazer era tirar a menina da cama do hospital e levá-la para o pequeno armário que ficava no canto do quarto. Se eu pudesse escondê-la, imaginei que mesmo que o atirador entrasse no quarto, ele não encontraria ninguém além de mim. Sentei-a no armário e disse que tudo ia ficar bem, e então empurrei a cama do hospital para bloquear a porta do quarto. Estremeci com cada tiro que ecoava pelos corredores, e a cada um parecia que estavam se aproximando. Pareceu uma eternidade antes de finalmente haver silêncio no corredor. Eu não sabia o que estava acontecendo naquele ponto e estava preocupada que o homem ainda estivesse nos corredores com sua arma. Pensei que talvez ele estivesse recarregando, mas então ouvi o som de vários conjuntos de passadas pesadas e me aliviei quando percebi que a polícia finalmente tinha chegado. Uma vez que a polícia chegou, o homem acabou se entregando a eles, mas o protocolo ditava que ficássemos no quarto até que a polícia viesse à porta e nos tranquilizasse de que estava tudo bem. Isso não aconteceu até cerca de 10 minutos depois que ouvi a polícia prendendo o homem. Mas quando aconteceu, garanti que tirasse a paciente do armário e a colocasse de volta na cama. Dei meu depoimento aos oficiais e quando eles explicaram exatamente o que aconteceu, percebi o quão perto estive de perder minha vida e a de muitos outros. Os oficiais me explicaram que o atirador começou perto da entrada da ala, o que significa que, se eu não tivesse começado minhas rondas na hora certa, teria sido a primeira pessoa que ele viu quando começou a atirar. Quem sabe o que teria acontecido se eu não conseguisse trancar aquelas portas para aqueles pacientes a tempo?